40 e esse sou eu tentando fazer um projeto de 7 dias de um jogo de terror pra gravar uma competição com meu primo Christopher, /editor. Mas então, nesse vídeo eu que tô editando, né, pelo que vocês podem estar vendo, por isso que a edição tá meio ruim. Mas então, eu tava aí tentando pensar em qual seria o objetivo do jogo e como é que seria o cenário. Nessa parte eu tava mostrando como é que teria que ser o céu. Daí eu comecei a olhar as coisas que eu tinha pra poder fazer, então me relembrar tudo, e comecei a pesquisar. A primeira coisa que eu pesquisei foi o personagem. O personagem que teria que ter uma lanterna. Pra que ter uma lanterna? Simples, pra poder deixar o jogo com temática de terror mesmo. Porque ó, já por causa da lanterna ele consegue acender e tudo mais. Mas então, logo depois disso eu fui aprimorar a visão dele pra ficar em primeira pessoa e tudo mais. Uma coisa bem fácil de se fazer nesse aplicativo. Depois eu fui pesquisar alguma outra coisa, a árvore no caso, e daí eu fui pegando as árvores que eu mais achei que ficaria legal no jogo. Daí carregando elas eu escolhi qual seria o chão barra tema do mapa. Esse daí tava com chuva, mas era só eu tirar o som da chuva. Eu comecei a mexer na iluminação pra ficar mais escuro e ficar mais com temática de jogo de terror, tá ligado? Daí já ficou melhor, não é? Fala. Bem, nessa parte eu tava fazendo a estética do jogo, pensando em que lugar eu colocaria as árvores. Comecei colocando uma árvore e aumentando elas, até que percebi que uma delas já era pequena demais e uma era maior que todas as outras. Então eu fiquei pensando e decidi que algumas das árvores pequenininhas eu iria começar a aumentar elas. Eu dei uma pausa pra poder colocar todas as árvores no lugar certinho, porque fala sério, ninguém quer ver isso. E comecei a ajustar os personagens, tipo a velocidade de movimento, o pulo, porque ele tava muito rápido e pulava muito alto. Nessa hora eu tava tentando adicionar a física nele e essas coisas, e comecei a testar a velocidade dele pra ver se tava boa. Pra vocês pode estar parecendo rápido, mas tava bem devagar, na verdade. Daí eu tava mostrando as coisas que eu fiz. Esse era o mapa por enquanto, tá ficando legal na minha visão, no caso, né? O que importa é ser assustador, né? E vamos ver isso na prova depois. Eu comecei a aproximar as árvores para formar uma floresta mais densa, mais fechada, sabe? Tentando fazer com que essa ideia desse certo. E daí eu selecionei várias coisas e comecei a juntar. Apliquei, coloquei em outros lados para poder ficar maior a floresta também. Porque a minha intenção desse jogo é fazer vários puzzles e tudo mais. Então eu tava aqui colocando as árvores, dupliquei, fui pro lado, coloquei. Até que eu vi que tinha um espaço enorme ali no meio e pensei, ué, como é que eu vou fazer pra juntar isso? Daí eu comecei a tentar juntar, mas toda a forma que eu tava fazendo não tava dando muito certo, porque eu tava selecionando mais árvores do que eu devia. Daí eu fui no personagem, né, pra poder ver, diminuir um pouquinho mais a velocidade de movimento, aumentar. Daí eu fui ver e vi que ainda assim estava muito aberta a floresta, que eu precisaria fechar. Mas por enquanto eu deixei por assim mesmo. Isso é coisa pro próximo vídeo. Então, nessa hora eu tava analisando o mapa, vendo o que mais que eu podia colocar de bom. Eu tentei dar uma aumentada no personagem, aumentei um pouquinho a velocidade dele também. E comecei a ver uma estrada pra ele poder seguir, né, gente? Daí eu fui indo pra baixo e fiquei indignado que não tinha nenhuma estrada de terra, sabe? Uma estrada boa. Até que no fim eu achei. Daí eu aumentei uma cabaninha que eu tinha colocado ali. Coloquei um banheiro, né? Pra que não? Vi que fiquei surpreso que tinha um formato de coração ali no banheiro. E aí pode estar lagado um pouquinho, mas já acredito que na gravação tava bem lisinha. Mas então, daí eu comecei a colocar a estrada. Pois bem, na estrada eu peguei essas estradas de terra e comecei a emendar uma na outra, pra até fazer uma estrada concreta até a casa, na barracabana que tem lá. Daí eu fiquei bem raivoso aqui que não tava juntando essa parte, até que eu consegui juntar. Daí eu fui testar, né? Daí eu comecei a andar pela estrada, tudo, até que vi que uma das estradas estava mal colocada. Daí eu tive que consertar isso. Bem, eu saí ali, só puxei a estradinha ali pro canto e consertei ela, aproveitando para poder fazer uma continuação. Então eu fui indo fazer a estrada, né? Fui tirando umas árvores do meio do caminho pra ficar melhor.
Daí nessa parte eu já tinha feito bastante coisa, porque eu pausei o vídeo, né? Foi bem rapidinho, só que demorou muito tempo. Eu dei uma pausa, comecei a ver, testar o jogo pra ver se tá meio assustador. Daí eu adicionei umas coisas incrementadas, tipo esse carro aí pegando fogo, com ketchup, barra sangue e tudo mais. Fui ver como é que tava o funcionamento da lanterna. Daí eu fui ver lá a casa também, né? Só que dessa parte aí eu fiquei meio perdido, daí eu fui tentar me relembrar onde eu quero. E aí eu comecei no lugar certo. Bom, então, nessa casa vai ter uma cerquinha assim, onde do lado dela vai tá arrebentado e a casa toda destruída também. Daí eu coloquei um pouco de sangue dentro e uma mesinha aqui pra barrar a porta, como se quem tivesse ali tivesse querendo que alguma coisa não entrasse ali dentro. E o resto vai ficar pro próximo vídeo, né, rapaziada?